Iemanjá me ajude, pra com riqueza cruzar, e o meu rumo mude, para um horizonte mirar. De Iemanjá um arco azul do manto, a bombor do barco, cubra o campo, cisco no olho zangão, lacrimejará, para fluir o mel, onde velejará. O poeta faz marisco, uma ostra virá, para com pérola poder, sertão virar mar. Valeu. Obrigada. Boa tarde. O projeto Desnudo Mar Selvagem, contemplado pelo FACUT, Fundo de Assistência à Cultura, em seu 8º concurso de apoio a projetos culturais independentes do município de Santos, presentifica o espírito da lei ao perenizar a iniciativa privada, premiada, aqui extensiva aos partícipes. A sinopse feita pelo Marcelo Ariel diz, dentro da obra, com histórias e personagens entrelaçados, estilhaços, memórias, sonhos antigos e paisagens que desapareceram, costura heterodoxa, profundos abismos de sonho do inconsciente. O caiçara pós-moderno, a figura do imigrante e a do caiçara, o centro do livro, dicção sutilmente parnasiana, misturando tempos e vozes com sua saga, caráter de manifesto atemporal de defesa da delicada fragilidade, desloca para a zona da extrema solidão dos pedaços de um barco destroçado pelo furor de um mar chamado tempo. Premiado, então, pelo 8º FACUT, presentifica uma compilação de autorais livros em cartoneira, em Santos Catando Guaru, Poesia à Rua, Caiçara em Haikai, Uma Chama Atlântica, Da Mata Atlântica Neruda e Diálogo Caiçara com Saturnino de Brito. As canções Chatice Sem Você, Reboca o Navio, Brincante Charlot, Sua Música e Choro na Medida. E as antologias Poetando, Haikai Caiçara, Caminho das Águas e Mulher Caiçara Onde Estiver. Em seus Ler o Vizinho e Acervo dos Escritores Santistas, na Concha Acústica, Aquário, Biblioteca Mário Faria, Pinacoteca Benedito Calixto, e escolas municipais da região e Museu de Pesca Estadual, que serviu de escopo à feitura da obra, percebendo no perfil fisionômico de cada um, aceitação ou não. Então, queria agradecer a presença, dar boa tarde, passar a voz para o Rafael Palmieri. Boa tarde, Rafael. Você quer fazer uso do microfone? Fica à vontade. Olá, Ricardo. Boa tarde, todo mundo. Boa noite, bom dia. Para quem for assistir em outros horários. É um prazer estar aqui, falar sobre o projeto Desnudo Mar Selvagem, do meu amigo Ricardo Otiliano Roque. Agora a gente vai fazer um momento que é vamos compartilhar leituras de trechos da obra e cada um vai ler um trecho que escolheu, algumas páginas breves, e no final a gente vai fazer uma conversa sobre a obra e essas partes que a gente vai ler. Tá bom? Eu vou começar aqui a minha leitura com um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 1, que é Dentro do Cofre, os Rascunhos. Vamos lá, página 23 do livro, para quem tiver o livro, quiser acompanhar junto aí. Legal. Vamos lá. Enchente. Jogar alguém no costão rochoso e criminalizar essa pessoa pelo nível da maré é do culto à miopia. Um parto. Venham, sinto meu braço ainda o peso. Sinto em meu braço ainda o peso. Com uma marreta de 7 quilos, Bill completa o que a ferrugem iniciou. Acerta a parede antiga e de aço,
diante das irmãs, coerente com o dito da mãezinha, rompa o desconhecido, pois o esgarçado sabido é o que faz o serzido pensado. Por anos haviam se cruzado dia a dia com o cofre, o mais enigmático da casa, que ajudara um físico caminhar pela altura acima dos joelhos. Fechado porta com rodopiante maçaneta, esta lustrada pelo manipular distraído. A fenda aguardaria a chave perdida. Ouvem-se marretadas desferidas no alvo exposto ao bio, em tamanha superfície. As mãos, desacostumadas àquele trabalho, nem reclamam. Veja, Luísa, ela se parte simplesmente. Sobre a parede superior firmara seus pés e, ao equilibrar-se, desferira diversos golpes lateral, mais frágil que a porta frontal. Bill destruíra assim aquele continente que guardara um passado. Libertara o sedutor imaginário, incontida tradução do amor de Vicenzo para sua amada. Estes meus bisavós. Silvia, encontrei os rascunhos no interior do cofre, uma espátula de marfim, um incólume envelope amarelado com bilhetinhos de Vicenzo, de diversas datas e lugares à amada. Foto com uma escrita no verso à mão, a outros escritos. A quem quisesse ler, bastaria folheá-las. Em uma carta. Anarquia, Nápoles. Pasquim, o manifesto não publicado. Nápoles, 22 de junho de 1927. O ser sido esgarçado em arquibancadas do Nápoles é que faz a demanda suprida? O jogo de bola da rua, onde tinha areia, já transferido à praia mediterrânea, é agora também invadido por charretes e cavalos montados, após escurecer. Em provocada disfunção desse espaço lúdico, por ocasião de uma ausência noturna de seus frequentadores habituais. Simplismo seria estigmatizar a pessoa adulta com ausência de consciência de tal necessidade impúbere. Jogar bola. Ser moleque virou ato rebelde e heróico, onde cada vez mais estiver difícil ser apenas criança. Reconquistar um lugar tal e qual a rua, deixado simbolicamente aos dejetos de cães e cavalos, na quebra de paradigma a partir da mata, de Mediterrânea à praia, até a margem de água, nessa perspectiva. Não subestimar em novo olhar será resistir em esquinas por onde se caminhe, nesse despontar de defesa, em conquietude citadina, de imaterial dimensão cultural, que transcende sua saborosa pescaria ao permear sensibilizada alma italiana. Essa postura poderá acontecer em sinergia de coletivo ampliado com conteúdo comunitário em respeito à diversidade cultural de cada poeta e escritor memorialista, em direção à arte que inspirar. Fomenta aqui um diálogo com um coletivo, e impactado o ambiente, agravado em sua saúde. Para que o ator social viva tais agravos em permanente prioridade calcada na sociabilidade sem escorregar em estrume, minimiza ludicamente o espaço existente sem diminuí-lo, com oficinas aos meninos, eventos às meninas e livros para os letrados amadurecerem. A importância, se acrescentado o berço de cultura regionalista, a visão que faça apreender a dimensão de psicologia social e antropologia. Mediar os 5 sentidos por aqui, nesse Pasquim Anarquia Nápoles, por torcida do Nápoles, ao menos da anarquista
que levo em meu peito ao não publicá-lo mais, agora em êxodo. Percepção da realidade, percepção da realidade. Faça contraponto à projeção da impressão. Induza, assim, a abordagem longe de um totalitarismo bairrista, mas distante ainda de macular a cultura provinciana e não homogeneizar com expectativa de replicar para a mudança cultural, mesmo que demande tempo. Exercícios humanizados em tática saída de desatenta postura, rumem ao estratégico cuidar do patrimônio universal, cultura humana e da natureza, com testemunho de segmentos perceptíveis contrapontos ao possível vazio em importante existência. Essas vivências são alicerces de visão laica, aconfessional, apartidária e inclusiva para uma sutil soma de vertentes italianas em tamanho desafio. Respeito à fragilidade humana de alteridade provocada. Nessa ferramenta de escrevinhador, ambas dessa também leitor, em reconquista de alinhavada natureza. Fruto de uma prerrogativa humana, chorar é universal, ainda mais se percebido em toda a nação. Pátria, mãe e Estado. Antes de secar, torná-lo pedagogicamente mais transparente. Cabe tornar visível e também ao Estado retorná-lo à própria cor vermelha para o patriota percebê-lo ainda sangue. Evitar e petrificar de lágrima, para que não caia ou, por mim revelado assim, evaporar possa. Legitimar hábitos da nação como lei ao avaliar para avalizar ou condenar desvio de médio ponderal ou apátrida. Isso cabe ao juiz. Seu dizer humanístico, assim, evita prevaricação na análise de litigante ousadia, quando sentir a vazante lágrima corrupta ou corrupidora. Minha proto-percepção de política é ainda apaixonada e dista longe de um amadurecido compromisso almejado em minha persona desportiva, pouco disponível por ser simples a convivência em um grupo de torcedores do Napoli, para que se possa corajosamente coexistir assim com outra torcida, a fascista. Ao povo cabe enxugá-la ou tomá-la para si, em busca de uma melhoria de hábitos, em pedagogia de adulto que emancipa uma criança. Portanto, acrescida a postura de parede intransponível necessária de autoridade. Quem impede é a prontidão vertical, policial e a horizontal cultural. Em caso de legislação existente e previstas as consequências decorrentes de quebra do Estado de Direito e do Judiciário atuante, este mediante provocação a uma lógica básica a ser mantida. Onda colore a brancura reinante de Maria Farinha. O que busco, encontrarei no Maria Farinha, eu tal qual uma onda nas praias do Brasil, e antes destas, na costa leste da América do Norte. Deste seu filho napolitano, Vicenzo. Legal. Então, esse aqui é um trecho do capítulo 1 do livro Desnudo Mar Selvagem, Dentro do Cofre os Rascunhos. Agora tenho o prazer de passar a palavra para Valéria, que vai ler seu trecho do livro. Muito obrigado, Ricardo, obrigado a todo mundo. Com você, Valéria. Bravo, Rafael. É muito bom escutar na voz do outro o dizer que agora é de todos.
Bom, eu vou agora fazer a leitura dos trechos que eu selecionei, né? No capítulo 5. Vou começar na página 93. Falta-me leitor. Ao descer o morro, uma folha verde, primavera do bambu, Maria Farinha. Vou escrever no chão da cidade, por extenso, melhor na ciclovia. Quantos quilômetros ela tem? 5, no mínimo. Tenho que fazer cálculos. Você está pensando num poema ou no livro inteiro? Haja ciclovia. Olhar qual a quilometragem da orla. Repente. Um escreveria numa mão e outro retrucaria na outra mão. Da ponta da praia ao emissário. Uns 5 quilômetros. Olhar qual o melhor espaço entre uma palavra e outra. Pontuação. Tamanho da letra. Leva 1 hora a caminhada de um ponto ao outro e creio que eu ande uns 5 quilômetros por hora. Espaço entre um verso e outro, uma estrofe entre cada 2 canais. Mas é uma coisa, Cida, a se pensar. Ficaria lindo o que quer, esse chão poético. Óbvio, Bio, mas haveria uma pedra boa no caminho, o canal. Poderiam ser escritas palavras de Saturnino de Brito a respeito de sua obra como engenheiro sanitarista. Seríamos aí sim, surpreendidos novamente pelo prefeito, que é engenheiro também, e iria por isso babar. Pois é, amadurecer a ideia. Uma canção. Eis aqui este sambinha, feito de uma nota só. Proponho um sarau caminhante para o dia de inauguração. O Hino de Santos, escrito pelo jornalista, historiador e bacharel, me fugiu o nome, cujos versos foram considerados muito pouco ecléticos e banidos da competição à vida. Poderia ser pichado na ciclovia. Paulo, ex-assessor de vereador na Câmara de Santos. Não sei nome de ninguém da política daqui. É de bastidor. Paulo Matos, o nome dele, creio. Sei. Tem blog. Eu tenho um cartão dele. Depois verei isso. Tá. Ele poderia coordenar algo com os grafiteiros. Vou procurar os poemas de poetas de Santos. Grafitar o chão da ciclovia com letras pouco chamativas para não ocasionar um choque de cabeças. Sim, que o cara gagueje e pare para ler. Aí vem outro atrás e bum! Teriam que ser brancas as letras mesmo, senão atrapalhariam. Curar a gagueira à força, do coitado, poetando e curando. Eu disse curando. Eu falei, quem gaguejasse seria trombado pela retaguarda, estaria sendo curado pela poesia. Já pensou a manchete? Gaguejou e amanheceu atropelado por poesias. Como? E se a poeta é mulher? Então sairia nos jornais, assim, a atropeladora daquele que gaguejou. Seria presa. Só assim para uma ideia dar certo, fazendo graça. Graça? Poesia é, em síntese e sem atropelar outra poética, o haikai. E se alguém caísse sentado em cima da poesia? E se caísse de cabeça? Já pensou a manchete? Diriam, caiu de boca na poesia e ficou desbocado, falando impropérios. Sim, vixe, a poesia iria parar na página de ocorrências policiais. Pois é, que desgraceira! E se alguém topasse numa vírgula? Como seria o julgamento? Quem seria o juiz? Teria sido um erro gramatical? Qual seria a multa, por exemplo, ao ter estacionado em local proibido? Falariam, o senhor parou sobre o poema de Neruda, um dizer poético em altos brados. Inquiririam, tem tendências poéticas definidas ou foi sem querer? Intimariam, declame algo para servir de prova circunstancial. E a pena? Se não nascessem flores no trecho com versos de algum poeta, ele estaria sendo antiecológico postumamente? Sim. Falariam, naquele poema ali,
nem formiga sobrevive. E você viu a batida que deram aqueles ciclistas se esparramando em cima do pobre do Vicente de Carvalho? Seriam do Carvalho. Bom, versos de Martins Fontes deveriam estar perto de sua estátua, no canal 2, né? De Vicente de Carvalho, próprio ao canal 3. Sim ou não? Da Chiquinha Gonzaga, no Gonzaga. Por que não reivindicar uma Praça dos Poetas, onde poderiam estar quando quiséssemos, sem termos que ir buscá-los? Uma rotatória daria problema, pois iria emendar os versos e aí ninguém saberia por onde começar. Daria brigas literárias, e sabe Deus onde iria parar. Sim, na rotatória rodariam a baiana, por conta da leitura no sentido horário, enquanto o poeta acordava tarde pra caramba, em biografia minimalista. Aí, seus aficionados da boa hora brigariam e seriam um sururu. E se um cachorro fizesse caca sobre o poema sujo do poeta maranhense, escrito no chão? Aí, do Ferreira Goulart, viraria Cida, briga feia. Os ciclistas estariam salvos do trânsito, Bill, mas será que patinariam na gramática? Parece a poesia escrita que quer, à beira do rio Tejo, Tejo preso. Inscreverei, em busca de legitimação pública, em certame cultural da cidade. Prefiro fazer, na quebra, o Estado de Direito em ousadia poética. Vai que, em tal atrevimento, alguém seja compelido a propor ação civil pública, em defesa da concorrência que quer. Vai que, cessada tal licitação de fomento poético, se portem imprevidentes, mesmo após publicação de tal edital? Cheguei, estou aqui embaixo. Bom, termino assim a leitura de trechos, né, do capítulo 5, da página 93 a 96. Agora eu passo a palavra. Um riso incontido é presunção minha, né? Mas poderia ser o William para alternar a voz grave e a de contralto, de soprano, talvez. William, quer usar o microfone? Vamos lá, com certeza. Eu vou ler o capítulo 4. Trecho, não vou ler todo o capítulo, mas capítulo 4, mar aberto, poética e diálogo. Voz presente, abissal, vazante. Cada espaço determina, ou pelo menos encoraja, sua própria espécie da história. Moretti. Capítulo 4 começa na página 65. A arte, ao transcender memória, intermeado sonho, mesmo se mal acontecido. Na praia da Biquinha, sou índio. Na Bela Vista, estou encantado igual fogaça. Na Milionários, estou pequeno ao ver beijar. Na Itararé, grato à onda ao pular da pedra. Na José Menino, adoreço até então criança. Na Pompeia, bato com bola entre as pernas e meu dedo. Na Gonzaga, fumo cigarro e minha rebeldia eu jogo um tamborel. Na Imbaré, me dá um medo de pisar num caco. Na Aparecida, me bate uma saudade daquela idade. Na ponta da praia, miro de cima de degrau e me recomponho, mas o que nos humaniza é o convívio com os mortos e com os que ainda não nasceram. Pondé. O estado que o pior estado é aquele que cria valores, porém mudanças pontuais e prudentes contra a agonia humana. Isso está no rodapé. São bem-vindas, mas não a partir das teorias sociais ou psicológicas gerais. Agora, responsabilizar
prioritariamente o contexto pela desgraça. Tagarela. Não podemos crer nas engenharias psicossociais em fundar um paraíso para seres com tão grande vocação para a mentira como nós. O homem utilitarista de mercado e metafísica marxista, o radical progressista, a asfixia burocrática, o gozo instrumental, a álgebra psicopolítica, todos estrangulam a experiência humana. Prudência, delicadeza e temor devem nos guiar na formação. Crítica e virtude não são necessariamente irmãs gêmeas. A atitude conservadora, que não é defesa irracional, significa o cuidado com nossa história cognitiva, emocional e intelectual. O que nos humaniza é o convívio com os mortos, com o que ainda não merece. Nasceram. Pondé. Voltando ao texto. Minha crônica poesia. Após conhecer atores e cenários em papéis coadjuvantes e protagonistas, elencar-lhes com individuais posturas em exercitados poderes e fazeres voz dos tempos. Percebo que me faz partilhar vida. A maré em você me faz sentir areia quando não bebo, ou mesmo a verdadeira enchente. É para mim um mangue a filtrar o que enameia vindas sentidas. Uma autêntica madrepérola, meu avatar. Desde então passo a vela na minha própria natureza como ave exitosa. Sinto-me um avião liberto por tal pássaro que em alçados voos aninhava-me e hoje embala meus novos sonhos. Por tudo isso e passado tantos anos digo, aí moro, ainda que só seu filho emancipado mareia ao querer olhá-la bandeira, ao tentar atá-la ao meu mais expressivo quadrante da face, ao meu mais profundo afeto nutrido. Então minha altivez, alicerçada em simples querer, me aparece em sorriso, caminhar me transparece em direção, e em um escutar me emudece os ruídos, um fazer que desabrocha num simples olhar. Ao pensar, percebe-se em gestos, e ao dividir em soma de resultados. A sua mão é o que pega o livro, em seu olhar há um escolher de palavra, em seu aguardar a lembrança de ser querido. Minha arte de subverter aproxima a ciência de afastado e conseguido. Meu universo infinito que a contempla, e a esse seu filho, minha ousadia em falar à mulher premiada em sua dialética mística atropelada por um cotidiano avassalador desta minha mãe Maria, o cupido do seu corpo. Sentir-se liberado por exercício reflexivo, legitimado ao movimentar seu caminhar, Maria Farinha. Sua ovulação me apraz, bela. Abraço seu aconchego com aroma feito flecha. Você é caminho de minha vida. Bela, depois de meu brincar, impõe-se mãos de ferro. Religiosidade é pitonisa. Bio do pertencimento. Dá-me o dom da palavra. Bela, meu bem-querer. Se injusto, irei me ajustar. Remanso em mar selvagem. Apresentar-se consequente às próximas gerações em histórias voz dos tempos. Seu ouvir doméstica riqueza, bio ainda a introjetar. Maré enchente a bebê-la na vazante, comê-la bela. Uma conquista de mais lenta, intimista e amamenta bio. Num nadar, não ébrio, bela, gestando a porta no bril. Falar sem gritar. Você domina. Bio é bendito. Brinca, ó menina. É isso aí. Nossa palavra agora.
Uma revisita para William. Cíntia gostaria de fazer uso da palavra agora? Cíntia, obrigado. Sim, obrigada. Bom, o trecho que eu escolhi para ler é da obra Desnudo do Mar Selvagem, do Ricardo Butigliano Rocchi, pertence ao capítulo 6, que tem o título de Caminhada, e as páginas que eu escolhi da 113 até a 116. Então, vamos. Sacanagem, Leo. Diálogo Caiçara navega. Como me atrai o contraste semente, praia útero, onde pequenos criam, sinto a força com pequeno ao colo e peso às costas. Qual o que leveza sustentável demarcada na maciez de suas areias. Nuances vivenciam querer estímulo, ator e cenário fundem contemporâneo e passado. Longe do anacronismo, o amanhã. Todavia, me é bom anoitecer enluarado. Mesmo só, retorno, eles em mim virão, memórias erguidas enquanto olhar as caravelas, chegando no ainda distante horizonte. Maria Farinha. Um caiçara olha o mar. Desde remoto tempo, o horizonte é olhado pelo caiçara. Ele está sobre a ponta do penhasco, tentando avistar o pássaro, que mergulhará na água, para saciar sua fome, com o cardume. O vir a ser do mergulhão é o cardume do peixe a ser partilhado. O filho do caiçara o avista, desde a praia. As ondas estão brancas de espuma, mas a correnteza que a diminui. O sol está com seus raios oblíquos, projetando uma sombra rasteira e preguiçosa. Um passarinho às suas costas, voa livre e solto, com gravetos no bico, para fazer o ninho. A tarde cai e o caiçara resmunga uma canção que ninguém ouve. Iemanjá, me ajude, para com riqueza cruzar, e o meu rumo mude num horizonte mirar. De Iemanjá um arco azul do manto, a bombordo o barco, cubra o campo. Cisco no olho, zangão, lacrimejará para fluir o mel, onde velejará. O poeta faz marisco, uma ostra virá, para com pérola poder, sertão virá mar. O sinal deixa de ser dado na ausência de cardume, para o seu par à espera na canoa, que só aguarda para sair a pescar. Fica a canoa à beira da praia para o dia seguinte daquele menino. O nome do menino, desde sua rua. A primeira violência do não reconhecimento da dádiva nas nascidas após o menino. Neste machismo idealizado, preponderante, para que um macho nascesse. Isso está denotado ao dizer da mãe assim: agora outros prendam suas cabras, porque meu bode está solto. Anos após o evento machista de seu nascimento. Aqui está a reconstruída importância do feminino em cada dizer autoral, voz dos tempos. Escrever é uma construção redentora, escrita vivida em remissão, elegia-se consoante reluta, evoca vogal, entroniza reina, manjubinha. A rua recebe o sol da manhã e desde cima do morro do Itararé desperta mais tarde a gente. Ele se projeta sobre a casa onde mora um menino, uma sombra alongada. Os raios de luz chegam ali, quase verticais, para vencer tamanho cume. Mário deixa de ser assim chamado por compulsão de seu homônimo antepassado, ao jogo de azar, à luz de tal varão, diferentemente das nominadas Maria, suas irmãs. Sua varoniluz, de gozosa vontade, ensejou natividades repetidas,
agora cessadas por sua chegada. Por isso, está inominado. Qual o nome dado? Pergunta sua tia-avó. Essa decisão fica para o nascimento, responde seu pai. O sol nasce todo dia e tem um nome. Já aquele menino é alvo da busca do nome dele. Está prestes a se esparramar em seu mundo. Nasce e faz sombra sobre o gestar de eventuais conceptos agora obstados. Ele já está grande quando pega um triciclo que é de todos. Desculpa. Dirige-o contra tijolos empilhados ali sobre a calçada, arrumadas para tal impacto. Outra barreira está contida em um roseiral, intransponível a bola por ele compartilhada no jogo de rua, da jardineira daquele que a devolve em algoz decisão. Esta que gera o fim do entusiasmo natural trazido pela bola, que de ferramenta de alegria se tornou alvo de crítica por tantos chutes imprecisos. O mar está entre morros, assim protegido das ondas oceânicas em aparente brevidade a travessia, destemida por numerosas braçadas cavadas na água que impulsionam a prancha de isopor do menino. No outro extremo da ilha há esforço, desmedido de seus bíceps e tríceps, em ataque à curva rumo ao mar aberto, contra a maré enchente, na baleeira do clube de regatas. O rabiscar de sua protagonista, caneta atrás na escrita, o seu nome, Bill, em coadjuvante papel. Antes de escrever, a percepção de que é um menino escrito. Sua mão está firme, seguida por sua ideia. À direita é escrita o que sua mente apenas copia. A ponta da caneta só aponta. Os olhos veem, ainda sem enxergar o momento. Há um ventilador, ali onde ele trabalha em assemelhado ficar, com volteios de uma grafia azul, depositada no papel que a recebe. Lá as linhas são de outro tom azul e contrasta com o vazio, sob branca nuvem que se deixa descortinar para a visão do céu. Laninha. Minha infância escaldante tinha areia e argila, por caminhão basculante trazidas de uma pedreira. Virou lama meu au-au, por pneu atropelado. Mesmo longe de ser pedra, foi por aquele levado. A gostosura era brincada, ao ter o pé metido em lama, com a laninha também, sempre longe de amestrada, mas muito admirada. Bom, vou até aqui. Se pudesse, eu iria mais. Gratidão. Saudade da Laninha, saudade da Laninha. Maravilha, Ricardo. Agora a gente pode fazer uma breve troca de ideias sobre os trechos. O que você acha, Ricardo? Ah, ótimo, boa ideia. Estava fechado o microfone. Fazer uma resenha sempre é saboroso, né? O que me toca é um grande ponto dessa obra, inclusive, para mim, é o estudo do recurso dessa proposta criativa aí da troca de cartas entre os personagens, entre as personagens. Então, isso me interessa, eu acho muito legal, tem uma potência muito legal de linguagem, né, de estrutura. Essa coisa da carta é uma coisa que remete a uma memória antiga, né, e tem uma força de relato. Enfim, é uma estética que me agrada muito no livro. Começar logo no primeiro capítulo com isso me agradou bastante ao ler.
o livro. Então, eu ressalto isso, assim, já falei em outras oportunidades sobre isso para o Ricardo, mas eu trago isso. E tem a questão da música também, né? Que, na verdade, que estava com a Cinti de Manjá, né? Que na verdade, é uma música que eu já conheço do Ricardo, que é muito bonita, né? Eu estava até tocando aqui um pouco ela, mas daqui a pouco eu posso tocar com mais calma, que é bem legal, né? Eu acho que pode fomentar um pouco essa coisa do desdobramento da obra, né? Eu acho que o Ricardo, você canta bem ela, né, Ricardo? Eu acho que o Iemanjá, Iemanjá me ajude para com riqueza cruzar, e o meu rumo mude, no horizonte mirar. Iemanjá, um arco azul do manto, a a bombom bombom do barco cubra o campo, cisco no olho zangão lacrimejará, para fluir o mel onde velejará. O poeta faz marisco, uma ostra virá, para com pérola poder sertão virá mar. tem esse registro dessa letra que é bem interessante, né? Essa música é muito legal e, como eu disse, traz esse diálogo multilinguagem da obra do Ricardo, né? Dialogando com a música. A gente já realizou leituras dramáticas também, inclusive, né? Então é muito interessante isso. Isso que eu tenho para trazer sobre esse momento aqui, para compartilhar. Então, essa leitura do sertão virar mar, se você cadenciar de uma forma diferente, poderia ser escutado, porque cada um escuta de um jeito, né? De vir a amar, né? Não tinha medo. E quando a gente cantou agora, eu me dei conta disso, né? Que existe essa doble, né? Interpretação, dupla interpretação. Legal. Dual interpretação seria. Agora, o que pode corroer, vamos dizer assim, um continente, que seria o aço, né, o ferro do cofre, na verdade, remete a gente à perda de arquivos por outros motivos, né, cibernéticos e tal, mas ali foi mantido, né? Porque hoje tem uma grande apreensão, né, de perder os arquivos, né? Por degradação da linguagem digital, tudo. E ali permaneceu por quantas gerações, né? Então, isso é uma ode à comunicação, né? Intergeracional, né? Então, transcendendo várias gerações e chegando até as mãos de alguém que leu e passou a limpo a história de uma família toda. Então, isso acho que mexe, né, com o antepassado que é comum a todos nós, né? E essa percepção externa do africano, do guarani, do ibérico, por um italiano. Tem essa liberdade de percepção das coisas, né? Sem estar advogando em causa própria, né? Então, tem uma liberdade aí, né? E catapultado de um antifascismo, né, por um antifascismo, vindo lá dos Estados Unidos, Chicago, né, onde tem
os patrícios que não foram muito bem acolhidos, né? Vamos dizer assim, né? São os gangsters, né? Os mafiosos, né? Chicago, tudo. E vindo para cá, né? E essa Maria Farinha, né? Biologizando de uma forma bem sutil a questão do périplo de toda uma saga, né? Então, tem alguns caminhos. O futebol também torna contemporâneo isso, sem um ranço político que possa macular, porque a política é um pouco, quando distante da política pública, é um pouco violenta, né? Acho que esse viés o William navega bem nesses termos da política, talvez. William, não sei. O que eu acho mais bacana da tua literatura, trabalho do O Desnudo Mar Selvagem, é essa colagem sua que você faz, essa sua preocupação sempre de mostrar a nossa cultura local e não ter esse viés político, né? A gente dá a intenção que a gente, lendo o seu trabalho, né? Eu não concluí a leitura ainda, mas o pouco que eu consegui ler até agora é como se nos tirasse da realidade e nos mostrasse um mundo de fantasia, né? Um mundo cultural, né? Dessa tradição caiçara, né? Que você é uma pessoa que é um defensor, né? Há muitos anos, que é o tempo que a gente se conhece aí, você sempre falou a importância do ser caiçara, né? Da cultura local, dessa cidade do litoral que a gente vive aqui, né, na Baixada Santista. E esse evento que se promove todo ano também. É uma forma da gente, talvez, se desintoxicar desse momento político conturbado, triste, lamentável, deficitário que a gente vive no momento agora. E eu gosto muito do trabalho por esse sentido, né? E principalmente esse trecho que eu li aqui agora, né, que você fala sobre a viagem que você faz aqui pelas praias do litoral, saindo de São Vicente, mostrando características delas, assim, né? É como se a gente estivesse, talvez, de costas para a realidade, mas vivendo uma fantasia necessária, né? Para quem vive aqui na Baixada, para quem conhece as coisas do litoral. É isso. Sim. O trabalho é bem bacana. E está na lista das próximas leituras. Aí, ele já é um dos destaques aí. E quem sabe no próximo evento eu posso estar falando mais sobre ele. Mas pelo menos esse trecho aqui foi um trecho que, entre todos, foi um que me destacou, né? Sobre a questão das cartas, né? Essa fusão que você consegue fazer entre poética e narrativa, né? Poucos artistas conseguem fazer isso. E prestando bem atenção, a gente vê que dá para ir longe. Legal. É isso aí. Legal, William. Gostaria de falar um pouquinho, dizer que também essa obra, né, do Ricardo, Desnudo Mar Selvagem, assim, acho que é de grande importância, né, não só aqui para nós, aqui do litoral, que vivenciamos essa cultura caiçara, já um pouco desmembrada, né, já um pouco mais concretizada, né, porque tantos prédios, enfim. Mas, enfim, essa cultura ainda se faz presente e eu acredito que muito na história, né, da cidade, na história dos escritores que nasceram aqui, que vêm dessa cultura caiçara, dos poetas, né, que registraram em suas obras essa cultura, assim como as cartas, né, também trazem esse registro que se torna, acredito eu, que atemporal, né? Acho que as cartas têm esse poder de transformar textos, registros
em algo atemporal. E é importante que isso continue, né, acontecendo. E essa questão do capítulo 1 que o Rafael trouxe na leitura, dentro do cofre, né, os rascunhos, eu percebo também assim uma questão do quanto guardamos, né, também dentro de nós, já, e voltando a essa questão, né, da importância de deixar isso registrado, que eu acho que nossos registros, eu falo os nossos assim, né, de nós aqui que vivemos nessa cultura caiçara, o quanto esses registros ficam guardados de nós como se fôssemos um cofre, né, e que muitas vezes não botamos isso para fora, achando que é apenas um rascunho, mas de trazer essa importância, né, de deixar isso registrado, para que se torne, como o Ricardo fez, né, uma obra literária, que vai ficar eternizada, que vai servir para outras pessoas lerem, enfim, que vai se tornar também atemporal. E eu acredito muito, assim, eu percebo muito dentro do, né, Desnudo do Mar Selvagem, a presença da multilinguagem, como bem citou o Rafael, que traz tanto a narrativa como percebo também a poesia, né, a música como poesia, e mesmo dentro da narrativa, inclusive no trecho que eu li, eu percebo muito, muito tom poético, assim, né, ainda que não sei se foi a intenção do Ricardo em prosa, mas eu percebi uma pegada poética, né, nesse sentido. E aí aproveitar e parabenizar, né, os escritores. Estamos gravando essa live aqui no Dia Nacional dos Escritores, e aproveitar para parabenizar o Ricardo, né, pela obra, por esse projeto, e agradecer o convite para estar aqui participando. É isso. Passo a palavra. Bom, Muito bom, Vi. Pode falar, Valéria. Fica à vontade. O microfone está fechado, o seu, Valéria. oi. Então, o que eu acho assim interessante desse livro, né? Ele é repleto assim de aventuras entrelaçadas, né? E especialmente a aventura de Vincenzo, né? Que é o imigrante italiano, vem para o Brasil, e com a história dele, né? Que a gente vai acompanhando, a gente pode refletir sobre vários assuntos, né? Como a questão do fascismo, anarquismo, e a gente também pode refletir, né, sobre a questão ambiental. No livro, a gente vê que o ambiente é muito bem considerado, né, nos trechos que eu li para vocês, né. O que me tocou, né, em alguns dos textos que eu selecionei, foi, então, essa valorização da nossa natureza, né, da natureza de Santos, da nossa praia, deixando clara a preocupação do autor, do Ricardo, né, com o meio ambiente, as coisas do litoral, e ele até faz isso em outros momentos do livro, né, como em um momento em que ele até enfatiza a importância do sol para a vida das pessoas, né, quando ele está tratando da questão dos prédios que fazem sombra na praia. E, além dessa questão ambiental, a obra também aborda a cultura caiçara, né? Gostei muito do que o autor fez, particularmente nos textos que eu mencionei, né? Ele usa de maneira criativa a poesia, sugerindo, né, com bastante humor, como é que seria a vida das pessoas se a poesia fosse escrita nas ciclovias, né? E ele une, assim, a poesia ao cotidiano das pessoas, né? E eu achei o resultado bastante interessante.
basicamente era isso, né, que eu gostaria de falar. A cultura caiçara fica sendo uma parábola para a gente, porque não é uma hipérbole, ou seja, que a gente não vivencia isso. Nós somos caiçaras citadinos, então isso preenche uma lacuna, porque a gente não vê uma rede sendo arrastada. Eu até via, em 2 anos de caminhada da Biquinha até a ponta da praia, o aquário, e aí as pessoas se unindo, essa união, essa sinergia, né, da pesca, tudo. Então, o que às vezes acontece, né, mas em horários não tão presenciais, né, na praia, né, que é um espaço assim, né, de lazer, então as pessoas vão em horários diferentes, né, e a pesca às vezes acontece fora desses horários da população usar aquele espaço. Mas eu acredito que a ideia seja essa, né, saber também valorizar essas vertentes que compõem o caiçarismo, e a natureza, né? Tem fábula também, porque é dado voz aos animais, né? A manjubinha do canal, né? Então, é uma coisa minimalista, né? Vamos dizer assim, né? Dentro de todo esse concreto, do concreto armado mesmo, né? Complementando, talvez, essa visão, é o que nutre a obra, né? Talvez. Posso dar um pitaco? Posso completar esse seu pensamento? Fica à vontade. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu, por motivos profissionais, eu fiquei o ano passado e passo esse ano aí. Eu trabalhei pro lado do litoral sul. Fiquei trabalhando lá em Iguape, Ilha Comprida, né? E já passou, agora já voltei para cá, para a Baixada de novo. E eu trabalhava lá de segunda a sexta-feira. E o meu expediente de trabalho terminava por volta de 4 horas, 3h30, 4 horas da tarde. A cidade não tem nada. Eu ia para a praia, totalmente para a praia. E lá, essa questão a concretude, como você destaca, a questão do concreto, a questão da urbanização ainda não está tão presente quanto aqui na Baixada, né, nas cidades aqui do litoral da Baixada Santista. E eu lembrei muito do que você falando sobre a questão do ser caiçara, né, da questão da relação do homem com o mar, né. Dia desse eu estava, finalzinho da tarde lá, fui caminhar, né, pensar um pouco na vida, coloquei um fone de ouvido e fui caminhar à beira-mar. Aí eu vi um pescador arrastando uma rede, né, com vários peixes, assim. Eu falei, olha, que o Ricardo sempre falava nos trabalhos dele, que ele fala. Ainda tinha lá, um dia eu peguei o carro, fui beira-mar também, e vi lá as casinhas do caiçara, do pescador voltado para o mar. Eu perguntei para o rapaz, por que essas casas estão aqui? Não era trapiche, né? Não sei se é... Na verdade, uma armação, na verdade, falou assim, é que às vezes a gente tem o costume de pescar à noite. Isso aqui é um local que a gente fica, de guarda nossa rede, pega alguns peixes, ele já coloca no isopor, e a gente passa a nossa noite. E lá estavam lá os objetos da pesca, né? Os equipamentos, eu não sei descrever. Eu sei que apenas era a rede e aquela relação homem e mar, né? Assim, né? E a gente percebe que o mar é o maior setor de subsistência. Conversando com um rapaz, ele falou, não, eu sou pescador há 40 anos. Isso vem uma tradição de família, né? Uma tradição que passou do meu avô, do meu pai. A gente mora aqui, sei lá, 100, 150, 200 anos. E o mar, a gente tem uma relação muito forte com o mar, né? A gente não saberia dizer o que seria da nossa vida sem a presença do mar, né? Embora na Baixada eu morei um período fora de Santos também, morei no interior do Brasil, morei em Mato Grosso, a gente sinta muita falta quando a gente está longe, né? Eu falava para o pessoal, olha, Campo Grande é uma cidade muito bacana, não falta só uma praia.
Mesmo que a gente não vá muito para a praia, mas a gente o cheiro de água salgada, né? E lendo, folheando o seu livro, que ainda não li do jeito que eu gostaria que ler, e vendo algumas frases, você contar essa relação, que eu acho que, em parte, a Santos, Baixada Santista, acho que de maneira geral, perdeu essa relação. A gente se tornou mais urbano, mais concreto, e deixa muito de ser o ser caiçara, né? Aquela relação homem e mar, né? Tradição. As histórias que a gente escuta, né? Beira-mar, é que a gente andando naquela praia lá, aquela praia deserta, mas vendo as pessoas que vendo o mar como um setor de subsistência e fonte de vida em si, né? Ele falou, eu não sei, e essa frase gravou muito, ele falou assim, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o mar. Poxa, que bacana. Acho que entendi mais Eu aquilo acho que que você fala do caiçarismo, né? Que é isso. eu noto uma musicalidade na coisa que você fala, que vem das ondas e tudo mais. Eu cantei com a minha mulher num coral, e aí tinha coisa barroca, em que o rei tinha matado a rainha porque ela não dava filho para ele e tal. Então, essas coisas da morte na presença de uma comunhão, né, de alma, cala bastante. Então, eu e ela cantávamos, né? Eu vejo você num canto solitário, né, discorrendo sobre aquele ambiente, e o livro, às vezes, comunga com isso, né? Da distância, né? Da aproximação, né? Da sinergia, né? Sinergia Mas com a natureza. em vários momentos eu lembrei do que você falava, dos seus encontros, dos seus eventos e do seu livro. Às vezes, precisa de Acho que uma engenharia, né? a gente tendo essa imersão, eu pude compreender talvez mais do que você falava, né? Como você já tem mais idade, mais experiência. A gente você chegou a ter uma relação com a Baixada, com o mar aqui do litoral, diferente do que eu tive. Eu tive que talvez passar por esse processo de imersão e a compreender muito do que você estava falando, assim, o que é o ser caiçara, né? Não tive muito contato ainda com a cultura local, mas acho que um pouco eu já pude compreender já melhor do que você diz, assim. Bacana. Muito bom te ouvir, William, e a cada um de vocês, eu agradeço. Eu vou complementar um pouco aqui, cara, com a questão, também com o William, com todo mundo que falou, trazendo uma reflexão que me veio, assim, que é a questão da relação com o tempo, de outra forma, no ponto de vista dessas moradores caiçaras, né? A relação com o tempo é muito diferente da relação da cidade, né? É outra relação. E eu me vejo, às vezes, ao ler não só o livro, mas tudo do Ricardo, assim, exige uma colocação de tempo outra, né? Não é uma leitura que você faz correndo no meio da cidade. Requer uma pausa, requer uma outra percepção de tempo que dialoga com essa questão. Não só do Caiçara, mas também do Caiçara, assim. É isso, assim, que me veio. Essa relação tempo e espaço diferenciada ao se deparar com a obra do Ricardo, né? Aí também completo que poucas pessoas se disponibilizam para tal, né? Raras pessoas. Então, essa é uma reflexão importante, eu acho, para a gente encerrar com ela ou pensar nela aí, porque é pertinente, eu acredito. Talvez haja uma presunção, o canto coral traz essa multiplicidade de vozes, né? E a gente tenta fazer com que ela nos habite, né? Ou cada voz nos habite, né? Então, tentar dar voz a vários elementos, né? E é isso que vocês fizeram hoje aqui, né? A minha presunção acabou e se concretizou
com um coral de vozes, né? Cada um na sua tonalidade, na sua percepção, na sua sensibilidade, dando uma interpretação de virtuose, né? De domínio da matéria, do instrumento, a literatura, né? Cada um de vocês, né? E o respeito ao autor, né? Que eu denoto como tendo havido, e a gratidão e a empatia, né? Que vocês trazem, né? Essa sinergia, né? Que talvez em conjunto a gente consiga mais do que sozinho, né? Esse encontro entre o leitor e o escritor, que é uma raridade, né? E o autor vivo, né? Que é uma demanda muito presente dos jovens que eu percebi em 6 dos 9 municípios da Baixada Santista. Então, tudo isso, talvez lido hoje, não seja memorialista, tal qual foi na Itália, talvez, essa passagem, mas tem proposta da gente musicar isso e vamos torcer para que isso aconteça, né, Rafael? Mas o futuro a Deus pertence e quem sabe, né, a gente consiga universalizar isso, já que o Rafael denotou que tem uma certa... que não é uma leitura fácil, né? Então, que a música, que é o que ele representa, né? Ele é um músico, né? E a Valéria conseguiu fazer com que a leitura fosse facilitada pela revisão, que eu sou muito grato a ela, né? Porque seria impossível, né? De fazer uma leitura tal qual foi feita aqui hoje, né? Sem ela, né? O Rafael, de produtor, né? Que fez com que isso fosse contemplado pelo Facult 8 de 2019, uma política pública de fomento, né? Então isso rompeu barreiras, né? De um neófito, né? Vamos dizer assim, que sou eu, né? E com o aporte de vocês tão profissionais, que eu agradeço, né? E essa reciprocidade com a Cíntia, né? Que retribuiu a minha presença no lançamento do livro dela, que também é contemplado por política pública, e o Williams, que tem uma fluidez invejável, né? Nós fizemos oficina literária juntos, né? Eu sou muito grato, e vocês todos me inspiram bastante, eu agradeço, emocionado. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Maravilha. Ok, estamos juntos. Só não vejo a hora da gente poder se encontrar pessoalmente. Mas é isso aí. Sabe que agora com a segunda dose da vacina a gente volta a se aglomerar logo, logo. Sucesso para você, boa sorte. Sempre que precisar, estamos juntos.